Pronto, parece que está gravando, gente. Então, boa noite. A nossa aula é. A gente começa agora a estudar filosofia antiga, né? Aqui, ó, nesse slide, a gente consegue ver que a filosofia. A gente está estudando uma linha cronológica dela, né? Começa hoje e vai terminar próximo do. Não, os dias atuais, que já vai ser as últimas aulas próximo do Enem. E aí, aqui a gente vê que o primeiro. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas o primeiro filósofo aqui, Tales de Mileto. E a filosofia antiga, ela é todo esse período, de 6 antes de Cristo até o final do século, do quinto século, né, depois de Cristo. E aí a gente vai ver Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, a gente vai estudar todos eles, as principais escolas filosóficas que teve nesse período. Isso vão ser 3 aulas de filosofia antiga. A divisão, depois eu vou trazer, colocar para você certa, a divisão desse período, de cada período com as questões do Enem, quanto que cobra cada um. Mas filosofia antiga, umas 2, 3 questões, cai toda edição do Enem, cobra 2, 3 questões disso, e cai muito junto com a aula de Grécia antiga. Vocês tiveram? Que a gente teve aula de quê? Grécia Antiga? Isso, No cursinho? é. Olha, então, não lembro. Infelizmente, desculpa. Mas eu não sei se eles estiveram, mas senão vocês vão ter. Aí a A Carolina Caroline e o Rafael falaram que teve. eu Teve acho que sim. foi com o Renato, né? E geralmente bate muito, assim, com essas questões de história. A divisão de filosofia tem uma importância até relevante, que cai aí umas de 11 a 15 questões, depende do ano. E algumas junto aí com filosofia e sociologia, né? Mas muito de filosofia cai junto com a história, principalmente aqui, filosofia antiga e filosofia cristã, que vocês estão vendo aí, o período medieval. Mas então vamos começar. Aí agora eu vou fazer a transição, né? Quando começou a filosofia, que a gente veio contar de 1600 a.C., e aí a gente vai ver 2 filósofos ainda hoje. Então, aqui, ó, deixa eu ver o chat aqui. Aí mostrou os mapas e tal, Zé. Então, gente, aí aqui a gente vai começar a história, né? A gente sabe que começou na Grécia, eu falei isso na aula passada, na primeira aula, e aí está o século antes da Era Comum, que é antes de Cristo, mas isso aí pode ser que caia no vestibular. Assim, eu vou estar dando um foco muito grande, assim, nas coisas que caem, nas coisas que podem aparecer, né, gente? Então, aqui está, esse antes da Era Comum é uma convenção que é feita, não é muito seguido, mas pode aparecer num texto. Lá o Enem gosta disso, ou no texto, ou na referência, e a gente, né, se perguntar o que que é isso, esse antes da Era Comum. É porque o antes de Cristo é o nosso calendário cristão, né? Mas nem todas as religiões seguem esse calendário cristão. Por exemplo, o judaísmo e o islamismo, eles estão em anos diferentes dos nossos. Então, não seria uma generalização a gente fazer o mundo inteiro seguir o calendário cristão. Então, esse antes da Era Comum e depois da Era Comum, né, que é o que a gente considera o ano zero de Cristo, o, o, então pode aparecer isso. Aí só para vocês não assustarem. Aí o primeiro filósofo eu mostrei no slide anterior, na aula passada também, foi Tales de Mileto. Acho que tinha até uma questão na semana passada, atrasada, quando eu dei essa aula disso, falava dele. E aí tem essa pergunta, né? Se ele é o primeiro filósofo, antes disso as pessoas não filosofavam? As pessoas filosofavam, aí a gente vê nesse último tópico, né? Os gregos diferenciaram, foi buscar respostas sobre as questões da vida de maneira filosófica barra científica. Antes disso, a gente tinha a presença do mito, que vai bater no outro slide. Aí aqui a gente tem que o mito
toda a explicação da vida, dos fenômenos da natureza, tudo, era feito através do mito, antes disso. E o mito traz uma verdade. Aí vocês podem, né, se questionar, me perguntar, que o mito não traz uma verdade, né? Que o mito é algo fictício, tem coisas fantasiosas, mas na verdade não. A verdade, o que a gente considera na filosofia, que verdade, ela tem a ver com a lógica, com a capacidade de você montar uma história, um pensamento sem falhas, que é diferente de realidade. Realidade é o concreto, é os fatos, como os fatos que acontecem. Então, assim, o mito ele não é uma realidade, mas ele carrega uma verdade com ele. Aí eu vou dar um exemplo aqui no próximo slide, vocês vão entender melhor. Aí aqui, gente, desse período, né, mítico, a gente não, do mito, a gente não tem nenhum registro, a gente não tem muitos registros. Os registros que a gente tem é a Ilíada e a Odisseia de Homero. São bons livros, são poemas, mas assim, é difícil a leitura. Depois tem um podcast que vocês quiserem ouvir, é bem interessante sobre ele. Eu posso mandar para vocês me lembram. Mas se cair no vestibular, pode cair, já caiu em alguns vestibulares fechados, mas no Enem nunca caiu. Se cair, a gente tem que ficar atento principalmente às duas primeiras estrofes, que geralmente é o que contém a ideia geral do que o poema traz. Mas a dificuldade da gente não ter muito material nessa época é por causa que tudo era feito a tradição oral. A gente não tinha escrita, a gente não tinha invenção do papel ainda. Então, essa era o que dificultava e fez, né, as histórias aí, com as explicações dos fenômenos da natureza, a explicação sobre todas as questões da vida que o ser humano tinha, era feita de tradição oral através do mito. Aí aqui, eu não sei, eu acho que provavelmente alguém é mais fã do que eu, mas acho que muita gente aí já viu ou leu Percy Jackson. Eu até, né, entender de mitologia mais que eu. Mas, assim, aqui só para mostrar para vocês a questão do que o mito, ele traz uma verdade. A verdade quer dizer uma lógica, né, um raciocínio correto para explicar alguma coisa. E aqui, nesse caso, a gente tem, eu trouxe a genealogia, né, dos deuses, vocês não precisam saber isso de cor, mas, assim, é só para eu demonstrar mesmo, assim, explicar, né, como que eles usavam isso. Aqui a gente tem Urano, que é deus do céu, e Gaia, da terra. Essa é a primeira geração. E aí, os filhos dele, a gente tem Atlas, que é do espaço geográfico, né? Cronos, o tempo. Rhea, fertilidade. Poseidon, Zeus, Zeus é do raio, eu acho, se eu não me engano. Poseidon da água. E aí isso, na verdade, o mito ele quer explicar uma realidade, né? E a realidade aqui, os fatos, é que com o mito eles queriam explicar a agricultura, a união de Urano com Gaia, que é o céu com a terra. A gente vai ter Cronos com o tempo, Reia com a fertilidade, o Atlas, que a gente precisa de um espaço, e aí Poseidon, a água, a chuva. E aí, com isso, eles criam uma lógica dentro da história mitológica que conseguem explicar a agricultura. E assim, com tudo, né? Eles conseguem, eles explicavam assim com várias outras questões, não? Essa da agricultura foi só um exemplo que eu trouxe, mas essa comparação vocês podem fazer com muita coisa aí da mitologia. Aí o que que aconteceu para a gente sair aí da mitologia e entrar Peraí, alguém fala, o pior é que muitas das vezes o único tema tinha vários deuses. Pois é verdade, a gente tem isso. Vocês gostam? Eu não sou muito interessado, mas eu acho bem interessante, assim, eu acho difícil, é muito complexo.
Mas acho que quem acompanha isso desde novo e vê, tem mais contato, né, com isso, com Percy Jackson, tem um filme do Minotauro, né? Minotauro, né? Tem muita coisa interessante para ver. Tinha Hades, a própria morte, sim. Hades, na questão da agricultura, ele entra como calor, que é necessário, a terra tem um calor, né, ser quente. É muito interessante isso. Papo que vai longe, né? Mas aí aqui, continuando, a questão de como a gente saiu do final ali, né, dessa mitologia, entrou na filosofia, que a gente considera ali Tales de Mileto, 6 a.C., da Era Comum também, né? A retirada do elemento fantasioso, do mito. Muitos estudiosos afirmam isso, né? Que teve essa retirada, e a gente começou a querer explicar as questões da natureza, as questões humanas, tudo, de uma forma científica, igual eu, né, no slide para trás aí explicou. E aí teve várias condições históricas que favoreceram isso acontecer. Isso aqui parte muito aí com a aula, eu acho, de Grécia, e tá aqui a criação da polis, né, eu acho que ele deve ter falado. A polis eram as cidades que foram formadas nesse período, ou cidade-estado, e aí a gente tem a criação do papel, que aí agora a gente começa a ter registros escritos dessa época. A escrita alfabética foi inventada nessa época. E tudo isso, gente, a gente vê a moeda, o calendário, é toda uma necessidade que a gente tem para regular todas as coisas que funcionam na cidade de uma forma objetiva, sem ser uma coisa fantasiosa, uma coisa a depender dos deuses. Então, tudo aí começa a criar métodos e desenvolver as cidades. Então, a gente começa a ver o predomínio agora da filosofia, né? Então, aqui, aí as principais características que a gente vai ver na filosofia antiga, né, nesse período todo, é a presença do Logos, né, em todo pensamento, né, em todos os pensamentos filósofos vai ter o Logos, que é exatamente isso, é o uso da razão, do princípio de ter um fundamento, do raciocínio, e o que eles vão buscar, né, através do Logos? A physis e a arqué das coisas. A physis quer dizer a natureza do ser, né, a origem, que é aquela coisa que eles buscam, e a arqué, que é o princípio de tudo. A gente vai ver que é uma coisa comum, eles acham que tudo é explicado, aí cada um vai defender uma coisa, mas que tudo é explicado com uma matéria só. Um exemplo aqui, assim, a gente vai ver, por exemplo, Pitágoras. Pitágoras, ele vai falar que tudo é número. O Pitágoras da matemática que a gente vê, que era também filósofo, né? Ele acha que o princípio de tudo são os números, que a gente consegue explicar toda a nossa realidade e tudo que acontece na vida com os números. E assim são outros. Tem filósofo que vai afirmar que o princípio de tudo é o ar, que é o fogo, e assim vai. E aqui a gente tem as características, né, da filosofia, dessa filosofia nascente, mas ela já tem essas características, né? É o caráter crítico, o uso da racionalidade, né, da razão. Ela quer buscar conclusões, né, explicações sobre as coisas, respeita o argumento racional, mesmo que seja oposto ao nosso, mas existe um argumento, por exemplo, em esses filósofos que eu citei, um vai falar que é um número, outro vai falar que é a água, mas eles vão estar se respeitando. Inexistência de preconceitos e de generalização. Então, isso a gente faz, né, buscar os problemas na raiz. Alguém tem dúvida até aqui? Eu acho que agora a gente já segue para o primeiro filósofo. Até então, nenhuma dúvida. É só uma coisa que eu queria ter certeza.
É que o Tales de Mileto ele falava que tudo vinha a partir da água, não é? Uhum. Ah, não, então tá de boa. Nenhuma Isso. dúvida, não. Eu acho que ele vai aparecer no último, eu não tenho certeza, mas é isso Ah, aí. sim, obrigado. Mas alguém acha que não, né? Não, no chat tá todo mundo falando que tá de boa. Pode continuar. De boa, né? Beleza. Ô, gente, como vocês estão fazendo? Vocês estão anotando ou vocês estão pegando slide? É, Porque eu tô com medo de. durante a Pois é, aula quem eu anota? vou Eu acho que assistindo e depois eu pego os slides para anotar. Vou prestando atenção, fazendo entendi. umas anotações conforme tudo que eu tô pegando. Daí, quando liberam o slide, E eu pego quem, e para quem fazer tá, melhor. certo. E quem tá anotando durante a aula, tá rápido ou não? Porque assim, eu até meus slides estão tão bem assim, eu deixei bem os tópicos, mas às vezes tem coisa que eu falar mais aqui, às vezes estão anotando, tá de boa, né? Aí não, então beleza. Mas aí se vocês precisarem aí, eu posso voltar, aí vocês falam, né, esperar um pouco mais algum slide. Aí aqui, gente, a gente vai entrar agora nos primeiros filósofos. Assim, é uma coisa rápida, é fácil, mas tem que estudar, eu acho. Até porque se cair dessa aula, pode cair, assim, pode cair qualquer coisa, mas eu acho que para trás, assim, não exige nada de decorar, eu acho. Mas aqui, por exemplo, o nome, as linhas filosóficas, posturas, né, que a gente conceituou lá na primeira aula, quem não viu, vê, ou me pergunta depois, saber, aí é que exige um pouco de estudo, mas é fácil e rápido. Então, eu acho que, assim, é uma coisa que anda, mas eu acho que eu espero que todo mundo saia daqui entendendo, mas eu acho que vocês vão precisar rever até para não esquecer ao longo do tempo isso aí. Mas vamos lá, Parmênides. Aí aqui as características gerais que a gente definiu lá na primeira aula, né, a aula passada, que ele é dogmático, então quer dizer que ele acredita, né, que pode ter uma verdade, ontológico, que ele busca a essência das coisas, e o racionalismo. Então ele usa da razão, né, ele acha que como ele é dogmático, existe uma verdade, a verdade está na razão. Isso quer dizer que ele é racionalista. Isso a gente definiu lá na aula passada e eu só estou definindo agora o filósofo dentro disso. Então, e ele também é determinista, ele acha que a gente já tem um caminho traçado para as coisas. Júlio, Isso daí são, né, são as posturas. Oi, você trocou o slide? sim, Juan, troquei. Ah, acho que o meu Aí não travou. apareceu, não? Não, travou. Travou no Tá em anterior. Parmênides. O meu ficou em retirada do elemento fantasioso do mito. Ixi, nossa, você ficou muito. Todo mundo ficou. Tá travado, gente? Aqui tá certo. Ai, meu Tá Deus. certo, né? Tava no de Parmênides aqui, vocês estavam acompanhando? Peraí, vou tentar fechar o aplicativo e abrir de novo. Faz isso, e a gente agora. Não, ficou do mesmo jeito. O meu tá em Eu Parmênides. vou, eu vou interromper o compartilhamento e tentar abrir de novo, ver se. Pronto, voltou, gente. Olha aí. Agora sim, deu certo. Obrigado.
Deu certo. Nada. Aí eu vou voltar aqui só para você ver um pouco do que, né, que eu falei do Logos, da Física, da Arqué, as características da filosofia, e agora a gente entrou em Parmênides. Ah, sim, obrigado. Aí as características gerais, nada, aí as características gerais a gente, né, conceituou dele aqui, e aí agora a gente vai na primeira teoria dele, e aí tem o dualismo de Parmênides, que aí agora começa a ficar uma coisa mais viajada, mas assim, gente, presta atenção, não desiste, que a gente vai conseguir, acho, conceituar tudo, e aí depois a gente vai passar para o próximo. Aí o dualismo, ele fala que tudo que é mutável é ilusão, e tudo que é imutável é verdade. Então esse é o dualismo dele. A verdade, como ele é um racionalismo, né, que a verdade está na razão, a verdade para ele é o pensamento. E imutável são todas as nossas percepções que a gente tem. E, se a gente falar assim, é dia porque tem sol. E aí ele vai falar assim, tem sol, é porque você está vendo o sol, mas seu olho pode estar te enganando, está quente, mas seu corpo pode estar te enganando. Então ele fala que a verdade está na mente e não no mundo, né, nas nossas sensações que a gente tem. Então ele fala que a gente só consegue descobrir a verdade através do pensamento e não pelas coisas, né, as coisas do mundo todo, bem dizer que são mutáveis. Por exemplo, a gente pensa numa árvore, a árvore ela um dia vai morrer, a gente um dia vai morrer, e ele fala que tudo isso é ilusão. Agora, que aí agora vai ficar um pouco mais complexo, mas ainda no dualismo ele tem essa frase que é muito provável que pode-se dizer, tá, Eduardo, pois pode-se dizer que a ideia das coisas são imutáveis, não. Não, a ideia não, porque a gente usa um método, e o método, ele, se você fizer esse pensamento certo, ele vai ser verdadeiro, entendeu? As coisas, elas vão mudar, mas a ideia das coisas, se você fizer no modo certo, elas não, ela é uma coisa verdadeira, entendeu? Que você vai chegar. Professor, eu tentei falar assim, mais ou menos. Por exemplo, uma cadeira, a gente sabe o formato dela por causa da nossa vista. Mas a ideia que a gente tem da cadeira Uhum. nunca vai mudar. Mesmo se todas as cadeiras do mundo for destruída, a gente ainda vai se lembrar da Isso, cadeira. isso. Isso é considerado imutável? Não, esse é um pensamento verdadeiro, né, que ele fala. É exatamente isso, tipo, a coisa ela sofre transformação, mas a ideia que a gente tem, não. Por exemplo, pode ser que não chame cadeira, né, vai mudar o nome, mas uma coisa linguística, não o conceito que a gente tem, pensamento. E aí aqui agora ficou claro, deu para entender? Eu acho que com o final desse slide pode ser um pouco mais, fica um pouco mais claro. Ainda tô com um pouquinho de dúvida, mas deu para entender sim. Obrigado. Tá? No final dele a gente esclarece um pouco mais. Vamos ver se. Porque isso aqui é o que ele fala ali, né? Da imutabilidade, deixa eu abrir o slide. Desse dualismo dele. Só que aqui, se aparecer uma frase dele, é muito provável que possa aparecer essa, que ele afirma que o ser é e o não ser não é. Então, para ele, tudo o ser, ele vai definir como a verdade, que é uma coisa imóvel que a gente viu, né? Que todas as coisas que são, né, mutáveis é ilusão, é uma coisa única, porque você não pode ter, por exemplo, se uma coisa é um ser, você não pode ter duas coisas ser. Então, se uma é o ser, a outra é o não ser. Então, o não ser é ilusão. Então, o ser, ele é único, ele é pleno, porque só existe ele, né? Só um ser.
ele é eterno, ele não tem início, ele não tem fim, e ele é indivisível, porque se ele for divisível, você vai dividir um ser em dois seres, você só pode ter um ser, então você teria um não ser a partir dele. E aí ele fala que é a razão, né? A razão é o ser, é a verdade. Que é o que a gente usa para pensar na cadeira, o Eduardo. Não sei se aqui agora fica um pouco mais claro. É o que a gente usa para pensar. A ideia da cadeira ela pode mudar, né? A cadeira como objeto, as cores, ela pode ser mudada, mas isso tudo é a percepção que a gente tem da cadeira, é a realidade da cadeira. E, por exemplo, aí aqui tem uma coisa interessante. Até o nada, se a gente for pensar o nada, a gente já está pensando em alguma coisa. Então, isso já é o ser. A gente não consegue, se o não ser, a gente não consegue pensar nele. A gente não consegue ter, né, fazer esse raciocínio da razão para pensar nele. A gente só consegue ter acesso ao não ser pelos sentidos, que aí é essa parte final do slide, né? O não ser é ilusão, é tudo que é móvel, tem movimento, é múltiplo, a gente não consegue, é tudo que a gente vê, que a gente sente, a gente consegue dar as características da coisa. Vocês entenderam, gente? Alguém tem dúvida? Eu acho que aí agora a gente vai pro... Ainda tem mais uma parte dele. E aí tem o monismo, que ele é a teoria que defende que tudo está ligado a uma essência única e imóvel, que tudo é um, né? Aí ele fala que o ser está dentro do não ser, a gente não pode ter o não ser dentro do ser. Essa é uma parte bem complexa, mas assim, tudo que a gente imagina é o ser, é o que eu falei de pensamento. Se a gente for pensar o que é o nada, a gente não consegue deixar uma coisa aí de fora, e o que está de fora é o não ser. Aí ele fala, e a physis, a arqué, que eu conceituei lá atrás, que é a natureza das coisas, né, do ser, e a arqué, que é o princípio de tudo, a dele é o ser, ele fala que tudo, né, tudo se origina do ser. Mas o ser... Ixi, saiu, né, gente? Tá mostrando como se você fosse começar a apresentação. Tem os slides no cantinho e o que você tá aberto no meio. No meio, entre aspas. Pois é. E Agora agora? voltou. Voltou. Tinha voltado, mas voltou para o que estava antes. Ixi, peraí, deixa eu... Agora foi. Saiu de Mas novo. ainda saiu, né? Uhum. Agora tá no primeiro slide. Foi. Foi. Foi, Posso né? aproveitar que eu tô com o chat e fazer uma pergunta? Pode. Então, quando eu falo do não ser, eu não tô falando de nada. Porque não existe algo que não exista. Fez sentido isso? Porque a partir do momento que eu tento Sim, pensar em algo que não existe, eu tô pensando em algo. isso. E aí, esse é o ser, porque você está pensando, entendeu? Sim, então eu não consigo pensar no não ser. Sim, não consegue. Entendi. Mas você consegue ter a sensação do não ser, entendeu? Uhum. Que são todas as coisas. Ah, sim, entendi. Aí você não consegue pensar nele. A razão, né, é como se o mundo acontecesse só na nossa razão, na nossa cabeça, e tudo que a gente tem de sentido é ilusório. É isso. Entendi. Então isso até auxilia um pouco na explicação da teoria do Big Bang, que tipo, o que vem do nada, a expansão do nada. O ser, ele vem do não ser, Sim, ou o isso. contrário. É o É que eu isso falo, mesmo. quando ele está aqui, ele é eterno, né? Ele não tem início e nem fim, né? Sim, isso mesmo. Entendi.
Isso. Que Mas alguém faixa? tem dúvida nessa parte aí? O pessoal tá. Aproveitar que está aberto aqui. Acho que não, né? Eu vou seguir aqui e a gente vê, né? Aí que né, o monismo, que é a teoria que fala que tudo está ligado a uma essência única, imóvel, né? Que é o ser. Aí a Physis, que foi aqui onde que eu parei, né? Que tinha desconfigurado. O ser, a physis dele, né? Que é o ser, e a arqué também, né? Que ele vai falar que é a origem de tudo e o que ele busca é a explicação do ser. Esse não é o ser, né, de nosso ser, né, de existência, mas sim esse ser que a gente está vendo, né, que é o verdadeiro, que é a razão. Vocês conseguem entender essa diferença? Não é o ser existencial, é o ser da teoria dele. Creio que sim. Acho que eu tô entendendo. Acho que o pessoal tá. E aí ele fala que a essência, né, o ser, é um só. É o que a gente viu no slide anterior. A gente só pode ter o ser se ele for único, né? Porque tudo que está de fora é não ser. Então a gente só consegue ter a essência é isso, é ser só, é tudo ser uma coisa só, o que é verdadeiro. Aí com isso a gente, o Parmênides, né, a gente deixa para trás. E agora o outro, a gente vai ver o Heráclito. Aí a gente tem as características gerais, de acordo com a gente conceituou. Dogmático, acredita, né, na razão, na verdade. Ontológico, né, o estudo do ser, da essência, do fundamento das coisas. Empirista, que ele acredita agora na experiência, né, nos sentidos. Aí é importante agora vocês irem montando uma comparação entre os dois. O outro era o Parmênides, era racionalista. O Heráclito agora ele é empirista. Todo empirista ele é unicista. Então isso ele acredita na existência de um mundo só. Dessa forma não tem ilusão. Ele vai falar que tudo né, que a gente tem os sentidos aí é verdade. E ele é determinista. Aí, agora, é diferente lá do Parmênides, que a gente viu o monismo. Essa palavra é diferente, também é bom a gente ficar atento, porque na hora do vestibular pode aparecer a gente ficar, né, confundir. Agora, o mobilismo de Heráclito é outra teoria. Essa teoria, ele defende que tudo está em constante movimento. E como o Parmênides tinha aquela frase do ser é e o não ser não é, a gente tem agora essa frase dele, que provavelmente se cair, vai cair uma coisa parecida, que é não se pisa duas vezes no mesmo rio. Como ele fala que tudo está em constante movimento, ele fala que se você entrar no rio agora e entrar daqui meia hora, ele vai falar que tudo não é a mesma coisa. Tudo está em constante movimento, então tudo mudou. Por exemplo, a água do rio não vai ser a mesma, as minhas partículas não vão ser as mesmas, a areia do rio não vai ser a mesma, os peixes que estão no rio naquela hora, naquele lugar ali, não são os mesmos. Então tudo muda, tudo está em constante movimento. E aí aqui a gente consegue, né, explicar que com essa outra, né, o mundo é formado por opostos que se complementam. Por exemplo, quando a gente estava lá no outro, a gente falava do Parmênides, quando ele falava que é Sol, e aí ele falava que não, né, que a nossa sensação estava enganando a gente, porque também pode existir a noite. Aqui a gente afirmar com Heráclito, é Sol, porque eu consigo ver o Sol, ele vai falar que é verdade,
E a gente fala assim, é noite porque a gente consegue ver a lua, a escuridão, tudo, e ele vai falar que também é verdade. Que a verdade é a união do oposto, é do sol e da lua, do quente e do frio. A gente só consegue ter um por causa do outro. Então ele fala que a verdade é a união das coisas, que a verdade como para ele está nos sentidos, né? E a Arqué Fides aqui é como uma chama para ele, né? Eu coloquei o simbolismo de uma chama do fogo, é exatamente isso, esse simbolismo de mudança. Porque quando a gente está queimando uma vela, dá a impressão de ser uma coisa estática, mas na verdade tem mudança, como vocês verem na química, não sei se vocês já viram, mas no cursinho, hoje eu já vi no ensino médio, fundamental, mas a chama, ela não é a mesma, porque ela está sofrendo combustão, ela está queimando o pavio e a cera ali, e ela está em constante combustão, está soltando fumaça, a fumaça nunca é a mesma, então a chama não é a mesma, mas é uma coisa contínua, mas está sempre em mudança ali, e dá a impressão de ser uma coisa única. Isso é a gente, vocês acabando o curso, vocês vão ser outras pessoas do que vocês são agora, entendeu? Porque a gente está em constante movimento, a gente aprende coisa, nossas ideias, a gente formula novas ideias, a gente começa a acreditar em coisas que a gente não acreditava, ou deixa de acreditar em coisas que a gente acreditava, e assim vai. Então, o ser humano, ele vai afirmar, né, Heráclito, que a gente está em constante mudança, assim como todas as coisas do mundo. E aí, aqui as principais escolas, né, da época, né, junto com eles, a escola jônica e a escola itálica. E aqui a gente tem uma comparação, que está aí a essência, né, a substância concreta, que fala que tudo que é empírico, né, tudo que a gente consegue ver, tocar, ter, né, escutar, ter essa sensação aí, né, de todos os sentidos. O Heráclito, que a gente acabou de estudar, ele vai afirmar que a Fides, a Arqué, e aí eu falei isso lá atrás e agora eu estou explicando, né, ele vai falar que é o fogo, o Tales, que o Juan perguntou, tá aí, né, Tales de Mileto, ele fala que a Arqué, né, a origem das coisas está na água, Anaximandro, que está no ar, a escola itálica, agora ela vai falar que a essência está nas coisas abstratas, né? No racionalismo, a gente viu Parmênides, que ele vai falar do ser, Pitágoras vai falar do número. Mas aí aqui, gente, aí é bom vocês pegarem essa essência, né? Vocês começaram a perceber que uma teoria ela é um pouco oposta que a outra. O Parmênides, o Heráclito, né, a escola jônica da Itália, é uma linha de raciocínio que uma começa acreditando nas coisas sensoriais, nas coisas do mundo concreto, e a outra começa nas coisas da razão, nas coisas da mente. Então a gente tem essas duas linhas principais. Isso é importante a gente saber para o vestibular, porque às vezes não cai falando assim, uma coisa bem direta, uma pergunta de Heráclito, de Parmênides. Como já caiu, tem acho que está até nas questões, eu já coloquei a lista lá, que vocês podem fazer. Está bem tranquila dessa aula. Mas é importante vocês lerem o título, lerem o texto, a fonte, porque às vezes ele quer saber, ele pode ser um autor desconhecido, mas que ele tem um marqué, que ele acredita em alguma coisa, e está no texto, entendeu? E ele pergunta qual que é. Então, vocês não precisam saber todos, mas saber ali que o texto ele vai te dar indícios, né? Que se é uma substância concreta, ou se é uma substância abstrata. E aí vocês vão começar já a diferenciar aí o que pode ser, o que não, o que pode não ser. Acho que de nome deles, assim, dessa época, o importante, assim, o Tales, que foi o Marco, né?
mas Heráclito, Parmênides e essas características principais deles. As teorias, assim, eu acho que eu fui até um pouco mais a fundo, não sei se vocês acompanharam. É importante saber, mas assim, não é uma coisa que vocês precisam se matar por isso, não. Mas é importante entender que os problemas filosóficos, eles vão um pouco em cima disso, dessa questão do ser, e aí depois vem Platão para tentar resolver esse problema que Parmênides deixa. E aí, né, a gente tem a discussão toda da filosofia até hoje, que é basicamente essa divisão. Vocês entenderam? Acho que aí agora eu vou abrir aí para vocês para dúvida e a gente encerra Sim, aqui. sim, ficou bem claro. A minha única dúvida era em relação a entender a construção do não ser, já que não podemos pensar em algo que não é. Mas ficou claro sim. Inclusive, obrigado por ter sanado a minha dúvida. Mais alguém, gente? Aí vocês ficam à vontade mesmo, gente. É importante vocês não deixarem dúvida. Mas assim, vocês, né, essa aula vai ficar disponível também, ou na monitoria semana que vem, né? Vocês fazem o exercício, vocês vão ver que o exercício vocês vão conseguir fazer. Mas assim, aí essa tendência, né, as linhas filosóficas começam a se construir agora com essa da realidade, do empirismo e do racionalismo, é importante, porque a gente vai ver que, por exemplo, Platão, ele está aí nessa linha racionalista, e Aristóteles na linha empírica, e assim vai, né? Toda a nossa história. É meio que uma disputa que a gente tem aí de pensamento, né, entre os sentidos e a razão. Então, acho que todo mundo tá de boa, né? Então, acho que eu vou encerrar aqui, gente. Aí eu acho que melhor vocês falarem, se vocês precisarem de monitoria, eu acho que eu pergunto, né, na quarta-feira, e se precisar a gente marca. Nada, espero que vocês tenham Certinho. gostado. Até Obrigado, nosso Júlio. A dia. aula foi muito boa. Não, beleza, gente, valeu. Eu que agradeço vocês aí, ter ficado até agora. Boa noite.